No vídeo de hoje é um vídeo que vai lembrar para você que já é um motociclista de longa data a quantidade de cagadas que você fez no início do teu caminho, e para você, motociclista novinho, quais são as ciladas que você não deve cair quando a gente começa a pensar nas nossas primeiras motos. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bom? Meu nome é Carlos Gonzalez e antes de mais nada, isso aqui não é um canal de moto igual esse que você está acostumado a se divertir e se entreter aqui no YouTube. Nesse canal de moto, além de eu dar rolê de moto, ter pensamentos filosóficos e existenciais, eu também falo da minha história em cima das motocicletas. Uma história aí que tem algumas centenas de milhares de quilômetros, diria eu. Quilômetros sobre motocicleta é algo que se você não tem, você quer ter, e por conta dessa nossa similaridade eu peço que você considere se inscrever nesse canal. Senta na garupa e vambora. Eu vou relembrar um pedaço da minha história, que era quando eu era um adolescente, pegava muito ônibus na cidade de São Paulo e via que as motocicletas elas chegavam muito mais rápido em seus destinos. Além de eu ter toda uma memória afetiva de quando eu era criança e andava na garupa do meu irmão e andava na garupa das motos do meu pai e cresci num ambiente onde tinha pilhas e mais pilhas das revistas Duas Rodas. Inclusive, quando eu fiquei um pouco mais velho, parte do meu raso e ralo dinheiro que eu ganhava trabalhando, eu comprava a revista Duas Rodas. Além de tudo isso, eu constatava, vendo que de fato as pessoas elas chegavam mais rápido, que moto era um veículo ágil, era um veículo mais prático para a vida numa grande megalópole como São Paulo. Se a gente for parar para pensar por aí, quando eu pensei na minha primeira moto, eu podia pensar o quê? Numa scooter, numa Honda Bis, numa CG, whatever, numa moto simples, numa moto pequena, uma moto que fosse rápida, econômica, barata para se adquirir. Mas não, eu quis abraçar as minhas memórias afetivas e em vez de pegar o que racionalmente seria interessante eu pegar, eu acabei indo pela emoção e fui atrás de uma moto que era similar à moto que o meu irmão teve, que minha mãe deu de presente para ele em 1988. Em 1988, minha mãe deu para o meu irmão uma XLX 250 1987. Eis que no início dos anos 2000 eu acabo pegando uma XLX 1987. Eu tinha muitas motos para escolher, mas parecia ser a escolha mais óbvia. A única escolha era uma XLX 1987. Conversava com alguns amigos de motoca, eles sempre me aconselhavam outros modelos, os olhos brilhavam quando a gente via, por que não, uma Sete Galo Indy, olhava e falava, nossa, essa DT 180 também tá legal e cabe no meu bolso. Não, mas CG eu não quero, CG eu não quero, CG eu não quero. Não, Honda Bis ou algum factoide de Honda Bis eu não quero também. Deixa isso longe de mim, eu não quero isso. Isso não faz parte da minha história, isso não é moto. Nossa, mas uma CB400 também é legal. Então assim, eu ficava vendo essas motos que já eram velhas no início dos anos 2000. E das motos velhas, a que cabia no bolso e dialogava diretamente com a minha história, com a minha memória afetiva, era uma XLX 1987. Achei a moto, foi nela que eu aprendi a rodar, foi nela que eu aprendi a andar, a trocar marcha, o caramba 4. E passei por um ano e meio andando com essa moto sem carta, para aprender a andar de moto, né? E quando eu finalmente tirei a minha carta, eu virei e falei, agora eu preciso de uma moto de verdade, agora eu preciso de uma moto legal. Que moto legal era esta moto? O que poderia ser? Poderia ser uma Honda Twister. Olha só, uma Honda Twister era uma moto contemporânea lá atrás. Poderia ser, por que não, talvez uma Suzuki Intruder, poderia ser uma CG, poderia ser tanta coisa, mas não. Eu resolvi abraçar uma CBR 450. Nesse meu começo tem que ser um motão, tem que ser uma moto massa, tem que ser uma moto legal. E ela era velha, tá? É uma moto velha, vai. Uma moto que estava sendo maltratada aí, vamos ver, pelo ano que ela era. Uma moto que estava sendo maltratada pelo menos 14 anos, tá? Assim, aí foi essa moto toda carenada, com 2 carburadores, com 2 cilindros, que eu acabei achando que seria uma boa. O que acontece? Para você que não tem experiência de moto, cara, e pega essas motos com 10 anos de rodada, 15 anos rodada, puta, brother, a moto vem cheia de questões. Vai ser difícil, mesmo que você leve o teu brother que manja de moto, vai ser difícil você virar e falar assim, putz, essa motoca tá muito massa. Não importa, é dinheiro na mão, vai lá e compra a moto, porque a moto é da cor que você quer, a moto tem o grafismo que você quer e a moto é uma CBR 450. Logo de saída, quando eu tava num processo de adaptação da motoca e começando a curtir a motoca, etc., acabei sofrendo
tendo acidente com a moto, e no acidente, além de arrumar as partes que foram pro saco, eu comecei a ter noção de que aquela moto estava toda errada, em vários aspectos, em muitos sentidos. E foi um rolê até deixar essa moto de pé, e foi um rolê até entender que aquela moto estava tão zoada em coisas anteriores ao meu acidente, que eu resolvi mais uma vez colocar um dinheiro para erguer a moto até onde eu consegui erguer, passar para frente e comprar uma moto que era aquela moto civil, aquela moto que meus olhos não brilhavam para ela, aquela moto que eu falei, putz, grila, cara, não acho essa moto massa. Aliás, acho a traseira dessa moto horrível. Peguei meu dinheiro e comprei uma Yamaha Phaser 250 a muito contragosto. Eu lembro que quando eu fui retirar a moto da concessionária, eu de qualquer jeito eu joguei minha jaqueta em cima do tanque e já arranhei o tanque, porque minha jaqueta tinha uns negócios de metal, assim, e ferre-se também. Tipo, meu, peguei a moto, saí andando com ela. Pra quem tava acostumado com uma CBR 450 e vai pra uma Phaser 250, putz, cara, é um abismo de diferença. Você fala, putz, isso aqui não é uma moto, isso aqui é um brinquedo. Talvez eu tenha passado os primeiros 2.000 quilômetros com a minha Phaser 250 olhando torto pra ela, sabe? Sem conseguir sentar numa calçada, acender um cigarro, tomar um café, olhar a moto e admirar, né? Putz, grilo, eu tinha isso tanto com uma XLX 250, eu tinha isso tanto com uma CBR 450, eu não vou conseguir ter com essa moto comunzinha, com essa moto ordinária, que é essa Phaser 250. E aí a gente pega esse arco do vídeo e estende ele por milhares de quilômetros, mais especificamente por 160 mil quilômetros. Foi o quanto eu rodei com essa Phaser 250. Quando ela tinha seus 10 mil quilômetros, eu lembro que eu olhava para essa moto e falava, é isso que eu preciso. Cara, como é que eu pude viver minha vida inteira sem isso? E olhava para ela e pensava, por que eu não abracei um negócio desse antes? Por que eu não dei um pouquinho mais de vazão ao que é racional? Assim, de boa mesmo, quando eu tinha lá seus 10 mil quilômetros. É uma moto que eu tinha vários questionamentos com relação à mesma, né? Eu queria fazer super alterações nela. Falar, eu não gosto desse guidão, eu quero colocar um guidão mais baixo. Eu não gosto do painel de instrumentos, eu quero... Enfim, eu fiquei sofrendo com essa moto durante muito tempo, até que um dia eu parei e falei assim, cara, ela é o que ela é. E sendo ela o que ela me entrega o melhor que uma moto pode me entregar. Ela não quebra. Quando ela quebra, ela avisa que vai quebrar. Quando ela quebrou de fato, para arrumar fica barato. Eu acho peça, eu arrumo em qualquer lugar do Brasil. Meu, que mais que eu tô... Ela é econômica, ela não é pomposa quanto uma CBR 450, ela não imanta olhares, tal como uma XLX 250, que naquela época, quando eu tinha, várias pessoas vinham conversar comigo para falar da moto, que o pai dele tinha tido uma XLX 250. Não, era aquela moto de civil que ninguém vinha me falar sobre a moto. E aí nessa brincadeira eu fico pensando assim, quando eu era mais novo, de fato eu tinha esse lance, né, de falar, porra, seria massa, né, parar num lugar, as pessoas virem conversar comigo por causa da moto. Pois é, cara, mas, puta, eu acho que é massa também as pessoas pararem no lugar e irem conversar com você por outras questões também, né? E mais, é mais interessante você conseguir chegar no lugar para ter a possibilidade de conversar com pessoas, né? Então é interessante que o veículo te leve. Por que eu tô falando tudo isso? Porque após a Phaser 250 eu tive várias motos muito legais e muito interessantes. Tive uma Kawasaki D-Tracker, que pra época a tecnologia dela era enorme, era praticamente, era uma KLX 250, né, já com uma configuração motard, com a ECU dela destravada, então a moto era um capeta, né, um monocilíndrico com refrigeração líquida, a moto muito leve, toda de alumínio, soldas incríveis, enfim, a moto era incrível mesmo. Suspensão invertida, tal. Depois tive lá a Harley Davidson de 1.600 cilindradas. Tive a oportunidade de ter também uma Triumph de 1.200 cilindradas. E sim, o pessoal vinha conversar comigo na época da Triumph. O pessoal vinha conversar comigo na época da Harley Davidson. O pessoal vinha conversar comigo na época da Kawasaki D-Tracker 250. Eram motos que traziam um certo interesse. E aí nessa brincadeira, não necessariamente nessa sequência de tempo, eu acabo adquirindo uma Yamaha Lander 250. E quando eu adquiri a Yamaha Lander 250, eu reparei que as pessoas não vinham conversar muito comigo por causa da moto, porque a Lander é uma moto de civil. E aí foi quando eu parei e falei assim, mas eu não ligo pra isso. Eu não ligo pra isso, porque mais uma vez
uma moto de 250 da Yamaha. Ela tá sendo econômica, ela tem as peças baratas, ela me leva para todos os lugares desse país, de um dia para o outro. Especificamente no caso da Lander, ela é uma moto que ela é mais robusta que uma Phaser, então ela aguenta muito mais pancada. Para vocês terem ideia, os rolamentos da minha Yamaha Lander, que foi comprada, adquirida entre 2012 e 2013, todos os rolamentos da Lander são rolamentos originais que vieram com a moto. Assim, a Lander já deu pancada em carro, a Lander já parou em cima de capô de carro, a Lander já saiu escorregando no asfalto. A bengala dela continua alinhadíssima. Hoje eu tenho também uma Classic 350. A Classic 350 é uma moto que eu olho e penso, filha, não cai com o pai. Não cai com o pai, porque se você cair com o pai vai ter muito problema e muita dor de cabeça. Quando eu tinha a Triumph Bonneville T120, eu olhava para ela e falava, filha, não cai com o pai, porque se você cair com o pai tá muito ferrado. Primeiro que o pai vai ficar sem moto muito tempo, segundo que para mandar te arrumar vai ser zoado. E é um bagulho que com a Phaser eu não tinha, e é um bagulho que com a Lander eu não tinha. Eu digo não tinha porque a Lander tá paradinha aqui, eu tô usando a Classic mesmo. Muito se fala sobre questões relacionadas à liberdade. No alto de muitos milhares de quilômetros rodados ao longo de moto, eu posso compartilhar um lance com vocês. Para mim, para você pode ser diferente, mas para mim, liberdade é você subir numa moto e saber que ela vai chegar. Liberdade é você subir numa moto, eventualmente ter algum problema de algum acidente com a moto e saber que em um dia, no máximo em dois, ela vai estar rodando e vai te levar para casa. Liberdade é a experiência de ver o teu veículo caído no chão por um motivo ou por outro e não erguer as mãos à cabeça falando putz grila e agora? Com uma Phaser 250 ou com a Lander, quando elas caíam no chão, basicamente o que eu fazia era o quê? Levantar, ligar a moto e seguir meu trajeto, tá ligado? Isso é uma coisa que essas duas motos elas me trazem essa saudade de poder de fato rodar leve. E muita gente vai falar, mas é uma delícia você ter uma moto de alta cilindrada e a experiência de você pegar a estrada com uma moto de uma cilindrada mais alta é muito diferente de uma moto de baixa cilindrada, no caso de uma moto 250 cilindradas. Eu afirmo pra vocês, eu tenho certeza disso, eu vivi isso na pele. Sim, é muito diferente, mas a moto de alta cilindrada é o seguinte, dependendo de como ela caia no chão, acabou a viagem, ela vai pro guincho. Acabou. Não fazendo propaganda da Yamaha, mas minimamente partilhando uma experiência que eu tive com um produto. Essas motinhas que eu citei, brother, puta, várias vezes. Era só levantar, bater a poeira e seguir, a moto chegava, a moto voltava. Hoje, quando eu pego a Classic 350, eu realmente tenho a parte ruim da Detracker, a parte ruim da Harley Davidson, a parte ruim da Triumph que eu tive, era justamente isso, do tipo assim, se eu tiver algum entrevero, se eu tiver alguma coisa que fuja ao meu controle, pode ser que a viagem acabe. Eu tenho isso com a Royal, né? Eu olho pra ela e falo, olha, você é um pouco sensível e um pouco delicada nesse ponto aqui. Esse ponto pode ser uma queda. Um pedal de câmbio ele pode vir para dentro, ele pode pegar na lateral da parte de baixo do meu motor e ele pode meio que mandar aquela minha lateral pro vinagre. É uma questão minha. E muitos vão falar, então põe um mata-cachorro na tua moto. E eu vou falar, não, eu não vou pôr um mata-cachorro na minha moto porque eu acho feio. Vivendo a vida no perigo, né? Nunca tive mata-cachorro em nenhuma moto minha, tá? E convivo com esse demônio do tipo assim, putz, se cair de lado talvez eu me lasque legal. Eu queria ter essa sensação de liberdade ou esse desprendimento mesmo, né? Eu queria ter esse desprendimento relacionado ao veículo, eu queria ter tido essa experiência com uma Kawasaki Detracker. Inclusive a Detracker foi embora justamente por conta disso. Eu olhei e falei assim, cara, não tem peça, vou ter que passar pra frente, né? Eu queria ter esse desprendimento com a grandona, com a Harley Davidson que eu tive, eu queria ter esse desprendimento com a Triumph T120 que eu tive, foi absolutamente impossível. E eu queria ter esse desprendimento com uma XLX 250, que é outra moto que eu tenho, que tá aqui semi-desmontada. XLX, cara, eu fico imaginando se um dia eu botar ela pra funcionar de novo, brother, eu vou rodar com tanto cuidado com essa moto, cara, que talvez eu nem rode. Não sei, eu sou desses, assim. Então, queridos, com carta nova, quando aparecer pra vocês a possibilidade de pegar uma moto mais contemporânea, com um monte de peça, puta, essa moto ela pode trazer pra vocês
como a Phaser trouxe para mim talvez 160 mil quilômetros de alegria. Ou você pode pegar a moto dos seus sonhos, a moto da memória afetiva, a Mad Max velha, e ela vai rodar 4 mil quilômetros, ela vai dar problema, depois ela vai rodar 1000 quilômetros, ela vai dar problema de novo, né? E de repente você tem lá a sua Virago 250, entendeu? Que nunca acerta o ponto dos carburadores. Você sempre viaja com o cu na mão, né? Fala, meu, essa moto vai me deixar na mão. Você pode também. Mas assim, eu realmente virei motociclista mesmo, me entendendo como motociclista, motoqueiro, em cima de uma Yamaha Phaser 250 com farol redondo. Essa moto me ensinou o que é moto. Não foi a Harley que me ensinou, não foi a Triumph que me ensinou e nem é a Royal Enfield que vai me ensinar, não. E vocês, amiguinhos, qual que é o esquema de vocês? Como é que foram as primeiras experiências de vocês? Vocês escolheram uma moto terrível para ter como primeira moto? Ou, de fato, vocês seguiram o conselho do pai de vocês e pegou uma moto massa, com peça, um monte de peça? Como é que foi isso para vocês? Conta aqui, escreve nos comentários, vou adorar ler. Lembrando que é o teu like e o teu comentário nesse vídeo que vai fazer com que esse mesmo material seja distribuído pelo YouTube, porque senão ele não distribui para ninguém. E lembrando também que você pode se tornar membro e apoiador do canal para facilitar minha vida nessa brincadeira de soltar 3 vídeos por semana para bater esse papo, para te entreter com as minhas histórias, para partilhar os meus pensamentos, minhas experiências, enfim, pra gente ser brother nesse momento. Adorei gravar esse vídeo. Um abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.